E agora eu pergunto a você: você está perseverando na palavra de Deus? Você está deixando a semente brotar no seu coração? Então, meus irmãos e irmãs, eu quero concluir essa palavra de Deus para que você sinta a semente, que é a palavra de Deus, entrar no seu coração. E vamos fazer de tudo para não ser uma beira de caminho, que o nosso coração não seja um terreno pedregoso, que o nosso coração não seja um terreno cheio de espinho, mas seja um terreno que seja perseverante, que viva a palavra e persevere a vida toda. Você está perseverando? Se não está, não desanime, não tenha medo. Deus te convida a perseverar na palavra, porque vai produzir muitos frutos na sua vida. Por isso que eu quero concluir aqui dizendo que como a palavra de Deus como a semente é a palavra de Deus, a terra boa é o nosso coração e os frutos são os dons do Espírito Santo, são os carismas e principalmente os frutos do Espírito Santo que tem que acontecer na nossa vida. A alegria, o amor, a paciência, enfim, tantos frutos que tem o Espírito Santo precisa semear nessa terra boa que é o nosso coração. O nosso coração tem que ser uma terra boa, porque se não for, os frutos não vai acontecer. Mas vai acontecer sim, porque você foi batizado, nós somos batizados, e é por isso que podemos pedir a força do Espírito Santo na nossa vida. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero que você deixe a graça do Espírito Santo agir na sua vida. Como eu posso dizer com toda certeza que no meu interior tem Deus. Por causa da palavra de Deus que foi semeada no meu coração, eu posso dizer que no meu interior tem Deus. Eu quero ser agora e em toda a minha caminhada, e convido a você, Deus está nos convidando também, a nós sermos que o nosso coração seja como uma terra sem fronteira. Que o nosso coração não tenha porteira. Porque quem manda no nosso coração é Deus, como diz uma música de Padre Fábio de Melo. No meu interior tem Deus. Eu sou um território sem fronteira, coração não tem porteira, pois quem manda aqui é Deus. Vamos deixar a graça de Deus agir na nossa vida. Vamos deixar que a palavra sendo semeada no nosso coração, nós vamos ter coragem de dizer que somos um território sem fronteira, que o nosso coração não tenha porteira, esteja aberto para acolher a graça do Espírito Santo de Deus. E eu concluo essa pregação dizendo: venha Espírito Santo, venha Espírito Santo sobre a minha vida, venha Espírito Santo sobre a minha família, venha Espírito Santo sobre toda a nossa comunidade, sobre toda a igreja, sobre nós que somos cristãos. Venha Espírito Santo sobre aqueles que não são cristãos, aqueles que dizem que são ateus. Venha Espírito Santo sobre nós. Queremos ter uma terra boa, queremos ter um coração curado, dizer que no nosso interior tem Deus. E eu concluo esse momento para que o nosso coração tenha Deus. Vamos pedir a chuva de graça que precisa acontecer na nossa vida. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente para germinar, e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama a tua graça. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama.
Ó Espírito Santo, eu creio que há uma semente para germinar e muitos frutos a se produzir na terra do meu coração, na terra do coração dos irmãos que estão ouvindo, que estão assistindo neste momento. Que seja derramado a tua graça nessa terra, na terra do meu coração, na terra do irmão que está me assistindo neste momento. Então peçamos sempre, irmãos e irmãs, essa graça do Espírito Santo sobre a nossa vida. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, semear os teus frutos, semear essa palavra viva que esteja sempre em mim, que esteja na minha família. Eu peço a todo momento, vem Espírito Santo sobre todos nós. E eu continuo e finalizo esse momento de pregação com o tema O Semeador, dizendo: chuva de graça, venha sobre mim. Espírito Santo, lava e purifica, molha a minha terra para que produza bons frutos. Que viva, Espírito Santo, os teus frutos na minha vida. E eu continuo pedindo esta graça, e você que está acompanhando, quiser, pode cantar comigo. Peça a graça que você precisa e continuamos pedindo a chuva de graça. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente para germinar, e muitos frutos a se produzir, na terra do coração. Derrama a tua graça. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Jornal Boa Notícia, na TV Boa Notícia.